Eu sou o Dr. Thiago Chequeto, sou médico, otorrinolaringologista e esse é o nosso canal no YouTube. No Instagram a gente abriu várias caixinhas de perguntas e toda vez vem perguntas muito repetidas para alguns temas, né? Então a gente separou esses temas para vocês, a gente resolveu gravar esse vídeo para explicar cada tema mais cuidadosamente, para tirar as dúvidas todas. São temas bem interessantes, principalmente sobre rinoplastia. Primeira pergunta aqui é: quanto tempo dura uma rinoplastia? Isso varia muito de tipos de cirurgia que a gente está fazendo, então qual nariz a gente está operando, qual técnica está sendo usada e o tempo do cirurgião também, né? Claro que tem cirurgiões que são brilhantes, demoram mais tempo ou menos tempo numa cirurgia, isso nada tem a ver com a qualidade cirúrgica. Mas em média uma rinoplastia pode durar de 3 a 6 horas, tudo bem? Então esse período é um período bem aceitável para uma cirurgia como essa. Outra pergunta: doutor, o sangue do nariz ele escorre para a boca, eu vou engasgar com esse sangue, o que vai acontecer? Então, durante a cirurgia a gente usa uma anestesia que chama de anestesia geral. É uma anestesia em que você fica dormindo, você não vê nada durante a cirurgia. E a gente também faz uma proteção da sua via aérea. O que é isso? A gente faz uma intubação. Passa um tubinho pela boca que percorre a traqueia e vai perto do pulmão. Para quê? Para poder oxigenar você, levar ar até o pulmão e que você ventile durante a cirurgia. Isso protege muito que o sangue que escorre do nariz não extravase para a traqueia e entre no pulmão. Isso é muito ruim para o paciente, é uma complicação grave. Então por isso que a gente tem que colocar esse tubo antes para proteger. E geralmente a gente também trabalha com alguns tampõezinhos no fundo do nariz durante a cirurgia, tá? Esse tampão não fica ali, é só para proteger que o sangue fique escorrendo o tempo todo na garganta e também cause alguma irritação. Se o sangue vai para o estômago, o paciente pode deglutir aquilo no final, ele irrita um pouco o estômago, causa vômito no pós-operatório. Então a gente tem esse cuidado todo para que você tenha menos efeito possível desses pequenos sangues que descem para a garganta. Bom, mas fiquem tranquilos, o tema assusta um pouco, né? Sangue descendo para a garganta, para a traqueia e tal, mas isso geralmente não acontece. O tampão protege muito, a gente aspira muito a via aérea o tempo todo, então raramente tem sangue ali no local. Outra pergunta: quantos meses demora o processo de cicatrização ou quantos meses eu vou ver um resultado de cirurgia? O nariz ele é um órgão que demora um pouco para cicatrizar e demora para desinchar, tá? Isso é chato tanto pra gente, que a gente também tá ansioso para ver o resultado, quanto para vocês. A grande questão é mais ou menos funciona assim, tá? O nariz, o dorso do nariz de 1 a 3 meses tá com desinchar bem legal. A ponta demora um pouco mais. Isso depende muito também do tipo de pele e do tipo de nariz do paciente, tá? Em média, a ponta pode demorar aí de 6 meses a 1 ano e meio, às vezes 2, para ter um desinchar completo. Pacientes com pele mais fina, 6 meses estão bem desinchados. Pele mais grossa, geralmente 1 ano e meio, para ter um resultado mais final ali da cirurgia. O importante é: acompanhe bem a tua evolução, faça os retornos programados aqui com a gente, para a gente poder orientar você e falar: esse inchaço é normal, vai sumir, vou aplicar um remedinho aqui, que é um corticoide para desinchar um pouco melhor. Então a gente vai fazendo um acompanhamento do paciente. Outra pergunta: existe queloide no nariz? Tá? O queloide o que é? Aquela tumoração que forma na cicatriz ali em alguns locais. Na linha média da face não existe queloide, tá? Então essa cicatriz da columela não tem como formar queloide. A cicatriz lateral da alectomia, ela pode também ter um pouquinho de hipertrofia, ela pode ficar um pouquinho mais gordinha ou pode ter algum processo cicatricial inadequado. O importante é acompanhar a cicatrização, então a gente vai acompanhando o paciente porque a gente consegue intervir com algumas medicações, algumas manobras para evitar que isso aconteça. Mas queloide aqui nessa região também quase não existe. Outra pergunta, essa pergunta acho que é a mais frequente de todas: qual a idade para fazer rinoplastia, tá? Eu explico o seguinte: tem duas idades que a gente tem que avaliar, a idade biológica e a idade psicológica do paciente. A biológica é a idade que, normalmente nas mulheres, 2 anos após a menstruação a gente consegue operar. Eu falo assim, porque tem mulheres que menstruam muito cedo, né? Então eu acho que uma idade entre 14, 15, 16 anos é uma idade boa para operar. E nos homens a gente espera um pouquinho mais. O homem normalmente ele tem ainda um processo de crescimento acontecendo durante a adolescência. Então a gente opera ali com 16, 17 anos também, já é uma idade bem adequada. E a idade psicológica é a idade que o paciente está preparado para passar pelo processo todo da cirurgia, né? Sobre a cirurgia em si, a recuperação pós-operatória, os cuidados pós-operatórios. Então tem todo um processo para ser enfrentado e precisa realmente de estar com a cabeça bem alinhada para entender isso. Outra pergunta: rinoplastia precisa de retoque? Vai acontecer retoque em rinoplastia? Primeira coisa, retoque o que é? É o próprio cirurgião que operou aquele paciente fazer uma revisão cirúrgica. Ele vai abrir novamente aquele nariz, né, entre aspas, para poder avaliar alguma área que esteja com um processo inadequado de cicatriz ou esteja com uma estética inadequada. Retoque em rinoplastia não deve ser uma realidade. Então eu falo ao paciente, a ideia é que a gente opere o nariz uma vez só. Mas pode existir. Então o paciente tem, por exemplo, um processo inflamatório muito grande no pós-operatório, uma infecção que atrapalhou, consumiu algum enxerto mudou de posição no pós-operatório. Isso pode acontecer e nesses casos a gente vai realmente fazer um retoque cirúrgico. Mas é a minoria dos casos. Outra pergunta: tem como deixar o nariz grande, pequeno e delicado? Isso depende muito. Então, narizes geralmente com dorso muito alto, eles respondem bem à cirurgia. Então, se a gente tem só o dorso alto, a gente consegue controlar aquilo mais fácil. O
dorso, a pele do dorso ela retrai com mais facilidade e fica com um formato legal. Se o paciente tem um nariz muito grande na ponta, nariz muito projetado, que a gente fala, nariz grande mesmo, a gente tem como reduzir aquela ponta, mas se a gente reduzir demais o nariz, vai sobrar muita pele aqui e o nariz fica com um aspecto muito arredondado. Então a gente tem que ter um balanço entre a redução e uma estética nasal adequada. Então a gente vai discutir tudo isso em consulta, depois de avaliar suas fotos, mas dá sim para reduzir bastante, mas a gente tem que ter um limite ali. E outra pergunta é, eu consigo associar uma cirurgia respiratória junto com a rinoplastia estética? Isso é o que a gente mais faz todos os dias. Então é raro a gente operar um paciente só na parte estética, tá? Então a gente sempre tem que se preocupar com a função, tratar, né, tanto a estrutura nasal, que também colabora com a respiração, quanto a parte interna. Então o septo nasal, os cornetos inferiores, que é a popular carne esponjosa, a gente vai conseguir tratar isso durante a cirurgia e ter esse ganho duplo ali com a cirurgia, uma função nasal adequada e uma estética adequada. Bom, então essas foram as principais dúvidas que a gente teve lá nas caixinhas de perguntas do Instagram. Segue a gente no Instagram, a gente posta várias dúvidas, posta caixinha de pergunta toda hora para o paciente, a gente responde as caixinhas com frequência. Se você gostou do conteúdo, compartilha com algum colega, deixa seu comentário por aqui e não esquece de seguir a gente no canal.